A liderança das Testemunhas de Jeová afirma falar em nome de Deus? Esta é a pergunta fundamental que se encontra no coração de sua estrutura de poder e na psique de cada um de seus mais de 8 milhões de seguidores. A resposta oficial é um não cuidadosamente qualificado, mas a realidade operacional é um sim retumbante e absoluto. Este paradoxo é a chave para entender a organização. Eles negam veementemente o título de profetas inspirados. Afirmam que são homens imperfeitos, sujeitos a erros. No entanto, ao mesmo tempo, exigem de seus seguidores uma obediência inquestionável, como se cada palavra vinda de sua sede em Nova York fosse um despacho direto do trono de Deus. Desobedecer a eles, ensinam, é desobedecer ao próprio Jeová. Este documentário irá traçar a genealogia desse poder. Vamos fazer uma viagem de mais de um século pela história da organização, expondo como sua liderança, a cada geração, tem consistentemente modificado doutrinas fundamentais, não em resposta a uma revelação divina, mas para legitimar e consolidar seu próprio poder em momentos críticos de transição. Para ilustrar este padrão, usaremos um fio condutor, um estudo de caso doutrinário. A data do selamento final dos 144.000, o grupo de elite que, segundo eles, reinará com Cristo no céu. Veremos como essa data, supostamente fixada por Deus, se moveu convenientemente ao longo do tempo para sempre incluir quem quer que estivesse no poder no momento. Analisaremos a doutrina da Nova Luz, não como um conceito teológico, mas como a principal ferramenta política da organização. É o mecanismo que lhes permite reescrever o passado, justificar erros embaraçosos e exigir lealdade contínua, transformando cada contradição em uma prova da orientação progressiva de Deus. Esta não é apenas uma discussão teológica abstrata. É uma investigação sobre como a autoridade é construída, mantida e imposta. É sobre como um grupo de homens conseguiu convencer milhões de que sua voz, imperfeita e imutável, é, na prática, a voz de Deus. Ao final desta análise, o paradoxo se tornará claro. A negação do título de profeta é um escudo legal e de relações públicas, enquanto a exigência de obediência profética é a base de seu controle real sobre a vida de seus seguidores. Prepare-se para uma jornada profunda pela história do poder e da profecia na Torre de Vigia. O que descobriremos é um padrão consistente de homens alterando a verdade de Deus para garantir seu próprio lugar no topo da pirâmide. Nossa jornada começa com o fundador, Charles Taze Russell, no final do século XIX. Russell era um homem carismático que, através de seus escritos, reuniu um grupo de seguidores conhecidos como os estudantes da Bíblia. Ele introduziu doutrinas que eram, na época, radicais e que formaram a base para muitas das crenças atuais das Testemunhas de Jeová. Uma de suas mais importantes e específicas proclamações doutrinárias dizia respeito ao fim da chamada celestial. Em uma edição de A Sentinela de Julho de 1881, Russell declarou com grande certeza que a oportunidade para se tornar um membro da Noiva de Cristo, a classe celestial dos 144.000, terminaria em outubro daquele mesmo ano. O selamento final daquele grupo de elite estava prestes a se completar. Este é um fato histórico crucial que a organização moderna prefere esquecer. Russell estabeleceu um prazo divino e definitivo. Segundo sua interpretação, após outubro de 1881, a porta para o céu estaria, na prática, fechada para novos candidatos da classe principal. Mas qual era a reivindicação de autoridade do próprio Russell?
Aqui encontramos a origem do paradoxo. Publicamente e com veemência, Russell negava ser um profeta inspirado. Em uma sentinela de janeiro de 1908, ele escreveu: "Nós não estamos profetizando, estamos meramente dando nossa suposição." Ele afirmava apresentar suas interpretações para que cada um exercesse sua própria fé ou dúvida. Essa aparente humildade e abertura ao pensamento individual era uma característica da era Russell. Havia espaço para o debate, para a interpretação pessoal. A estrutura não era a hierarquia rígida e autoritária que conhecemos hoje. No entanto, por trás dessa negação do título de profeta, Russell reivindicava a autoridade de um. Ele o fazia através da exaltação de seus próprios escritos, a série de livros Estudos das Escrituras. Em uma chocante declaração na Sentinela de setembro de 1910, ele argumentou que seus livros eram praticamente a Bíblia em si mesma, de forma arranjada. Ele foi ainda mais longe, afirmando que se uma pessoa deixasse de lado seus livros e fosse apenas para a Bíblia, mesmo que a tivesse entendido por 10 anos, essa pessoa entraria em trevas em 2 anos. Em contrapartida, ele afirmou que se alguém lesse apenas seus livros, sem ler uma única página da Bíblia, essa pessoa estaria na luz ao final de 2 anos. Com essa declaração, ele posicionou suas próprias interpretações não inspiradas como sendo mais essenciais para a salvação do que a própria palavra de Deus, que ele afirmava ser inspirada. Assim, o paradoxo fundamental foi estabelecido. Não sou um profeta, mas meus escritos são mais importantes que a Bíblia para a sua salvação. Rejeitem meus escritos, e vocês rejeitarão a luz de Deus. Russell pode ter negado o título, mas ele certamente reivindicou a função. Charles Taze Russell morreu em 1916 e suas profecias sobre 1914 não se cumpriram como esperado, criando uma crise de fé e uma luta pelo poder. Desta turbulência emergiu um novo líder, um advogado astuto e autoritário chamado Joseph F. Rutherford. E Rutherford tinha um problema sério de legitimidade. O problema era doutrinário e pessoal. Rutherford foi batizado como estudante da Bíblia apenas em 1906. De acordo com a doutrina estabelecida por Russell, o pastor original, a chamada para a classe celestial de elite havia terminado em 1881. Isso significava que Rutherford, segundo as regras de seu antecessor, não poderia pertencer à classe governante principal. Ele seria, na melhor das hipóteses, um cristão de segunda classe. Como ele poderia liderar um movimento do qual ele mesmo não fazia parte da elite? Sua autoridade estava em xeque desde o início. A solução para essa crise de legitimidade veio na forma de uma das primeiras e mais descaradas aplicações da doutrina da Nova Luz. Rutherford precisava mudar as regras do jogo para que ele pudesse jogar e vencer. Ao longo de sua presidência, ele gradualmente desmantelou o legado de Russell e reconstruiu a organização à sua própria imagem. E a mudança doutrinária mais crucial foi a da esperança celestial. Ele solidificou a ideia de 2 classes de salvos, mas, convenientemente, moveu o prazo final para o selamento dos 144 mil. A Nova Luz, de Rutherford, revelou que a chamada celestial não havia terminado em 1881, como Russell ensinara. Na verdade, ela permaneceria aberta até uma nova data, 1935. Por que 1935? Porque essa data permitia que ele e a nova geração de líderes que o apoiavam fizessem parte da elite ungida. Foi uma manobra política brilhante, disfarçada de revelação teológica. Ao reescrever a cronologia divina, Rutherford se inseriu retroativamente
na classe governante, solidificando sua autoridade e marginalizando qualquer um que ainda fosse leal às interpretações originais de Russell. Rutherford também refinou a reivindicação de autoridade. Ele se afastou da ideia de um único líder, como Russell, e introduziu o conceito de uma classe do escravo fiel e discreto. Ele argumentava que não era ele, como indivíduo, que falava por Deus, mas sim a coletividade dos cristãos ungidos na terra, da qual, é claro, ele era o principal porta-voz e líder. Ele não afirmava ser o profeta, mas o líder do coletivo profético. Era uma forma de diluir a responsabilidade pessoal, enquanto centralizava o poder real em si mesmo. A nova luz não era uma busca pela verdade, era uma ferramenta para justificar o poder. E Rutherford a usou com maestria para garantir seu lugar no trono da torre de vigia. A doutrina de Rutherford, com o prazo final de 1935 para a chamada celestial, funcionou bem por várias décadas. Ela serviu ao seu propósito, legitimando sua geração de líderes. No entanto, à medida que o tempo passava, um novo problema, idêntico ao de Rutherford, começou a surgir para a liderança moderna da organização. Nas décadas de 1990 e 2000, a velha guarda do corpo governante, aqueles que teoricamente poderiam ter sido ungidos antes de 1935, começou a morrer. A organização precisava nomear novos homens para preencher as vagas no seu mais alto comitê de liderança. E aqui a história se repetiu. Os novos membros que foram nomeados para o corpo governante, homens como Samuel Herd, Stephen Lett, Guy Pearce e outros, nasceram todos bem depois de 1935. De acordo com a doutrina vigente, era teologicamente impossível que eles pertencessem à classe ungida dos 144 mil. Isso criou uma nova e profunda crise de legitimidade. Como esses homens poderiam liderar o rebanho ungido se eles mesmos não faziam parte dele? Como poderiam ser a voz do escravo fiel se a porta para essa classe havia se fechado décadas antes de eles nascerem? A organização se viu em uma sinuca de bico doutrinária. Tão recentemente quanto em 1996, suas publicações ainda defendiam firmemente a data de 1935 como o fim básico da chamada celestial. Eles estavam presos à sua própria teologia e a credibilidade de sua nova liderança estava em jogo. A situação se tornou insustentável. A base da autoridade de todo o corpo governante moderno estava em conflito direto com um dos ensinamentos fundamentais da organização. Era necessário um novo ajuste, uma nova revelação. A solução, mais uma vez, viria na forma de uma conveniente nova luz. A história estava prestes a se repetir, demonstrando novamente que a doutrina é flexível quando a manutenção do poder da liderança está em risco. O palco estava montado para uma das mais significativas reviravoltas doutrinárias da história recente da organização. Uma mudança que resolveria o problema de seus novos líderes e, ao mesmo tempo, alteraria fundamentalmente a compreensão de seus seguidores sobre o fim dos tempos. Diante da crise de legitimidade de seus novos membros, o corpo governante fez o que a liderança da Torre de Vigia sempre fez. Eles receberam uma nova luz. Em 2007, em uma edição de A Sentinela, a organização anunciou uma mudança doutrinária crucial. A nova compreensão era que a chamada celestial, afinal, não havia terminado em 1935. A data que fora um pilar da doutrina por mais de 70 anos foi subitamente descartada. A nova explicação era que não se pode fixar uma data específica para o fim do chamado de Deus, e que Jeová poderia continuar a escolher novos ungidos
conforme a necessidade. Esta foi uma repetição quase idêntica da manobra de Rutherford, mas aplicada à nova geração de líderes. Com esta nova luz, a porta do céu foi convenientemente reaberta, permitindo que os novos e mais jovens membros do corpo governante pudessem legitimamente reivindicar seu status de ungidos, resolvendo assim sua crise de autoridade. Mas essa mudança criou outro problema. Se a geração de ungidos de 1914 estava quase toda morta, e agora novos e mais jovens ungidos estavam aparecendo, como a profecia de Jesus de que esta geração de modo algum passará, antes do fim poderia se cumprir? A solução foi outra nova luz, ainda mais criativa e controversa: a doutrina das gerações sobrepostas. Em 2008 e mais tarde, de forma mais consolidada, a organização explicou que a geração mencionada por Jesus não era uma geração humana literal, mas duas gerações cujas vidas se sobrepõem. A primeira parte da geração eram os ungidos que viram os eventos de 1914. A segunda parte eram os ungidos cujas vidas se sobrepuseram às dos primeiros. Enquanto um membro da segunda parte estiver vivo, a profecia ainda é válida. Essa doutrina, amplamente ridicularizada por críticos como sendo um malabarismo desesperado, serviu a um propósito crucial. Ao reabrir a classe celestial para membros mais jovens, eles puderam então usar esses novos ungidos para estender indefinidamente o prazo para o Armagedon, consertando assim sua profecia falha da geração de 1914. O padrão é claro e inegável. Primeiro, a doutrina sobre o fim da chamada celestial foi alterada para dar credibilidade e autoridade aos novos líderes do corpo governante. Depois, a doutrina sobre a geração foi alterada para se ajustar a essa primeira mudança. A conclusão, mesmo para um observador interno, como o youtuber Wally apontou em sua análise, é que essa sequência de ajustes não teve nada a ver com uma compreensão mais profunda da Bíblia. Teve tudo a ver com validar e dar credibilidade ao poder e ao controle da nova safra de líderes da organização. Depois de reabrir os portões do céu para si mesmos e consertar a linha do tempo profética com a doutrina das gerações sobrepostas, o corpo governante moderno estava pronto para sua mais audaciosa e final consolidação de poder. Isso aconteceu em 2013, na reunião anual das Testemunhas de Jeová, e foi publicado na Sentinela de 15 de julho daquele ano. A nova luz apresentada ali redefiniu a identidade do escravo fiel e discreto de Mateus 24, a figura que, segundo a doutrina, é responsável por fornecer alimento espiritual ao povo de Deus. Por décadas, o entendimento oficial era que o escravo fiel se referia à classe inteira dos 144 mil ungidos que estavam na terra em um dado momento. O corpo governante era visto apenas como o comitê administrativo que representava essa classe maior. Embora fossem os líderes, em teoria, a autoridade do escravo residia na coletividade dos ungidos. Mas a nova luz de 2013 mudou tudo. O novo entendimento declarou que o escravo fiel e discreto não era a totalidade dos ungidos na terra. A nova doutrina afirmava que o escravo é exclusivamente o pequeno grupo de homens que compõe o corpo governante. Esta foi a consolidação de poder mais absoluta na história da organização. Com uma única reinterpretação, eles efetivamente rebaixaram todos os outros ungidos ao redor do mundo ao status de meros domésticos, que deveriam receber passivamente o alimento espiritual. A autoridade que antes residia em uma classe de milhares
agora estava concentrada de forma exclusiva e incontestável nas mãos dos poucos homens em Warwick. Qualquer testemunha de Jeová ungida em qualquer lugar do mundo que discordasse do corpo governante não poderia mais apelar para seu próprio status de ungido. Após 2013, discordar do corpo governante era, por definição, discordar do escravo fiel e discreto que o próprio Jesus havia designado. Este movimento transformou a estrutura de poder. A organização não era mais liderada por representantes de uma classe, mas por um papado coletivo, um pequeno grupo de homens que se declarou como o único canal de comunicação entre Cristo e seus seguidores. Com esta mudança, a resposta à nossa pergunta central se tornou doutrinariamente explícita. A liderança das Testemunhas de Jeová afirma falar por Deus. Após 2013, sua doutrina oficial é que sim, eles, e somente eles, são o escravo divinamente apontado, a única voz autorizada para interpretar a Bíblia e guiar o povo de Deus. Eles podem não usar a palavra profeta, mas ao se declararem o único escravo fiel, eles reivindicaram para si mesmos a função, a autoridade e a infalibilidade prática de um. A consolidação estava completa. Ao traçar essa genealogia do poder, desde Charles Taze Russell até o corpo governante moderno, um padrão inegável emerge. Em cada momento crucial de transição de liderança, uma doutrina fundamental foi convenientemente alterada para legitimar os novos governantes. A história da Nova Luz não é a história de uma revelação teológica progressiva, é a história de uma consolidação política progressiva. Primeiro, Russell, embora negasse ser um profeta, reivindicou a autoridade divina através de seus escritos, que ele considerava mais importantes que a própria Bíblia para a compreensão da verdade. Ele estabeleceu o prazo de 1881 para o fim da chamada celestial. Depois, Rutherford, que não se qualificava sob as regras de Russell, recebeu uma nova luz que moveu o prazo para 1935, convenientemente incluindo a si mesmo e sua geração na classe dominante. Ele também mudou a autoridade de um indivíduo para uma classe coletiva, da qual ele era o líder indiscutível. Finalmente, o corpo governante moderno, enfrentando a mesma crise de legitimidade de Rutherford, recebeu outra nova luz que abriu novamente os portões do céu, permitindo que líderes mais jovens fossem ungidos. E para selar seu poder, eles receberam uma última nova luz, declarando que eles, e somente eles, eram o escravo fiel e discreto. Isso nos leva de volta ao paradoxo central. Eles afirmam: não somos inspirados nem infalíveis. Esta é sua proteção legal e sua defesa contra acusações de falsas profecias. É o escudo que lhes permite cometer erros sem perder a credibilidade total aos olhos de seus seguidores. Mas, ao mesmo tempo, eles afirmam: somos o único canal de comunicação de Deus. Vocês devem nos obedecer, mesmo que não entendam, pois desobedecer a nós é desobedecer a Jeová. Esta é sua espada, a fonte de seu poder absoluto e controle sobre a vida de milhões. Este paradoxo é a ferramenta de controle definitiva. Ele lhes permite empunhar uma autoridade divina, enquanto se absolvem de toda a responsabilidade humana. Os erros são atribuídos à imperfeição, mas a autoridade é reivindicada de Deus. Então, a liderança das Testemunhas de Jeová afirma falar em nome de Deus? A resposta é um sim, cuidadosamente construído, teologicamente justificado e legalmente protegido. Eles rejeitam o título de profeta, mas reivindicam com unhas e dentes
a função e a autoridade de um. O histórico de Nova Luz não é a história de Deus revelando a verdade, mas a história de homens reescrevendo a doutrina para garantir e expandir seu próprio poder. A jornada pela história da autoridade na Torre de Vigia nos deixa com uma reflexão profunda sobre a natureza da fé e do poder. O que este padrão de comportamento nos ensina sobre a diferença entre uma organização religiosa e uma instituição corporativa ou política? A necessidade constante de ajustar a teologia para servir aos interesses da liderança sugere que a instituição se tornou mais importante do que a mensagem. A sobrevivência e a legitimação da estrutura de poder parecem ter prioridade sobre a fidelidade a uma interpretação consistente da Bíblia. Isso expõe o perigo inerente a qualquer grupo que reivindica ser o único canal de comunicação com Deus. Tal alegação cria uma estrutura de poder que é, por natureza, imune à crítica, à responsabilização e à reforma vinda de baixo. O poder flui em uma única direção, de cima para baixo. Para o seguidor individual, as implicações são profundas. Ele é condicionado a aceitar que a verdade pode mudar, que o que era um erro ontem pode ser a luz de hoje e que sua única função é obedecer sem questionar. Ele entrega sua consciência e sua capacidade de raciocínio crítico a um comitê de homens. A história da Torre de Vigia é um estudo de caso sobre como a busca sincera pela verdade pode ser cooptada por uma busca institucional pelo poder. Começou com um grupo de estudo da Bíblia e evoluiu para uma corporação multinacional com um conselho de administração que reivindica a autoridade divina. A lição final, portanto, transcende esta organização específica. É um alerta sobre o perigo de se colocar a lealdade a qualquer grupo de homens imperfeitos acima da própria consciência e de uma busca honesta e pessoal pela verdade. A verdadeira fé, argumentariam muitos, não exige a suspensão da razão. A verdadeira espiritualidade não exige a submissão cega a uma hierarquia. E a verdadeira comunicação com Deus não requer um intermediário corporativo sediado em Nova York. Obrigado por acompanhar esta análise histórica e teológica. Se este conteúdo lhe trouxe uma nova perspectiva, por favor, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que buscam entender as complexas dinâmicas de poder na religião. Inscreva-se para mais investigações que ousam questionar a autoridade.